Dividindo comigo a advogada Sheila Sodré, a promotora da Infância e da Juventude Soraya Escorel. A gente começou o nosso papo, mas aí teve uma interrupção de vozes, eu notei, a gente interrompeu e agora a nossa conexão está estabelecida. Doutora Soraya, eu queria lhe pedir a gentileza de voltar explicando para o nosso público o que é que caracteriza essa negligência para com o menor por conta das vozes que estavam aí, né, se juntando, se somando à sua. Então, voltando, né, Fernanda? Eu tava explicando sobre a questão dos casos que levam à destituição do poder familiar. Que foi o caso aí que foi afastada a criança e foi levada para o acolhimento, no caso que você falou, justamente por ter sido um castigo imoderado, ou seja, de forma consecutiva. Não foi apenas uma vez, né? Houveram mais de uma vez. E os casos de destituição são 3. Né? Um deles é o castigo imoderado em relação aos filhos, a questão também da negligência, né? O abandono, na verdade, abandonar os filhos, e também quando os pais colocam os filhos em atitudes que levam contra a moral e os bons costumes. Nesse caso específico, foi uma questão de violência física, né, Fernanda? Então a gente percebe que tem acontecido muito, né? A gente tem recebido inúmeras denúncias, o Conselho Tutelar sempre está se reportando a situações de abandono, de violência, por conta dessa questão da pandemia mesmo, né? Do isolamento social, que tem gerado muitos problemas de ordem doméstica, né? E a gente tem se preocupado bastante e tem recebido e tem adotado providências nesse sentido também. Ô Sheila, nessa situação que a gente comentou aqui no programa, teve um papel muito importante de quem observava essa situação, de quem fez a denúncia, de quem teve esse olhar, porque a gente tem muito aquela história, mas não é dentro da minha casa, eu não vou me intrometer, eu não quero briga com o vizinho, eu não quero arrumar uma inimizade, mas tem uma criança nisso tudo, né, Sheila? Fernanda, e não é só isso não, a responsabilidade mesmo de quem devia, por exemplo, relatar o caso e não relata. Isso está sendo muito comum, por exemplo, em pais separados, né? Então, que a criança convive com um e convive com outro. A criança chega para visitar e percebe escoriações, percebe a criança fisicamente, ou sem alimentar, ou dizer que não comeu, e aí a pessoa não reportar esse tipo de coisa. Por exemplo, uma avó que era responsável por fazer essa denúncia. Mas é de extrema importância, vizinhos têm muito a contribuir em relação a isso. Claro que no caso de vizinho não tem essa obrigação, né, legal, como teria com a pessoa que tem o dever de comunicar, que é algum parente que poderia estar com a curatela, ou com cuidado com essa criança, né? Então tem sim, e é de extrema importância. Como você lembrou muito bem, o consumo de álcool aumentou, as denúncias aumentaram. Aí eu pergunto, até peço Soraya, a doutora Soraya, para nos orientar, para quem está nos assistindo e que ouve ou que está observando isso, até de bebê deixado na porta de casa sem os devidos cuidados, as vizinhas que estão observando isso, né? O que é assim, isso é abandono, negligência. Como reportar? Né? Pode ser anônimo, o que ele precisa fazer para reportar isso ao Ministério Público? Importante, muito importante, Sheila, essa sua intervenção, porque a gente aproveita para fazer esse apelo a todas as pessoas que estão nos assistindo agora, não somente a família, mas os vizinhos, as pessoas que têm conhecimento e ficam caladas. É muito importante saber que não pode, que não necessariamente de forma presencial, pode ser anônima. Nós temos o Disque Denúncia Estadual, que a sua identidade é preservada, que é o Disque 123. E tem também o Disque Denúncia Nacional, que é o Disque 100. Mas para além dessa questão, e a gente pode também se reportar diretamente à delegacia, se você quiser ir diretamente na delegacia, a própria criança também ela pode pedir socorro, porque através dos sinais que elas apresentam, ou um vizinho ou alguma pessoa pode orientar, prestar essa orientação. Porque o mais importante é a gente perceber que todos nós somos responsáveis. Temos que ajudar essa criança, esse adolescente a sair dessa situação de violação. E até mesmo assim, os conselhos tutelares estão funcionando regularmente, estão abertos, sempre tem pessoas lá. Eu posso atestar isso porque fiz audiências por videoconferência e tenho feito quase que todos os dias com os conselheiros tutelares, e eles dizem que tem recebido bastante denúncia, mas ainda é bem aquém daquele número que nós sabemos que tem acontecido de violação todos os dias. Então, a própria criança ou adolescente que estiver nos assistindo agora, é importante vocês poderem se reportar.
inclusive ao próprio Ministério Público, seja o Conselho Tutelar, seja o Ministério Público, seja através do telefone, Disque 100 ou Disque 123, mas peçam esse socorro, porque a nossa obrigação é poder apurar os casos e responsabilizar, não só civilmente, como criminalmente, quem cometer atitudes desse tipo. Ô, doutora Soraya, falando sobre a responsabilização, quais seriam as possíveis penas para os pais, além do que eu considero perder, né, o próprio poder sobre os filhos, perder a guarda, pelo menos para quem ama os filhos, para quem quer proteger os filhos, já seria uma pena. Mas, dentro da legalidade, o que é que tem a mais para os pais que infringem as leis e que negligenciam os filhos? Na verdade, Fernanda, nós que somos pais e mães, a gente não quer nunca. É até muito ruim para mim quando eu preciso ingressar com ação de destituição do poder familiar. Eu sempre penso que todos nós podemos errar e ter alguma maneira de consertar a situação. Mas quando chega a uma situação como a reportada por você, que já foi de forma consecutiva, foi mais de uma vez, era algo que precisava de uma intervenção, a gente percebe que é necessário mesmo, para que essa criança ela tenha a oportunidade de poder ser encaminhada para uma família substituta, seja através da guarda, da tutela ou adoção. E a consequência principal no âmbito civil é ser retirado do nome do registro, o nome daquele pai, daquela mãe, mas é também necessário, sempre quando eu trabalho na área civil, mas a gente encaminha também a situação para a área criminal, para que lá possa ser também processado por crime, dependendo do que acontecer, né? Mas há também uma responsabilização criminal e que é extremamente necessária, porque as mais das vezes não é apenas uma criança. O caso aconteceu em relação a uma criança, mas tem outros filhos e que igualmente podem também estar sofrendo violência dentro de casa. É isso. Então a gente tem que se preocupar muito com os outros filhos. Pois não, Sheilinha? Fernanda, olha bem, é importante lembrar mesmo, porque o Código Penal são duas características, são duas tipificações. Uma realmente é o abandono do incapaz, que vai até 3 anos, viu? São de 6 meses a 3 anos. E no caso realmente de maus tratos, que esse caso ele pode pegar também até 1 ano de prisão. Então é todo um processo. E aí eu me preocupo, Fernanda, quando a gente fala assim, o abandono, muitas vezes você vê crianças praticamente sem alimentar, e aí a gente tem um problema, Soraya, que é o que me preocupa, que para a gente que está num mundo completamente diferente, no sentido de proteção, eu na minha casa, com cuidado com os meus filhos, você na sua, Fernanda na dela, nós não escapa a realidade de muitas crianças que realmente, mesmo nessa quarentena, tem que ficar na rua, tem que ir para a rua, vão para a rua, os pais não adianta nem prender, nem adianta estar tomando o poder familiar, que a situação é tão penosa. Qual é o cuidado realmente no caso dessas crianças que ficam? Para mim, elas já estariam nessa questão dos maus tratos e do abandono, quando elas passam o dia todo pedindo esse sinal, mesmo agora nessa fase de pandemia. Como é que o Estado está lidando com isso, doutora? Na verdade, Sheila, assim, existe um fluxo de atuação em situações como essa, né? Que você se reporta em relação à questão de rua, né? Em situação de vulnerabilidade colocada pelos próprios pais. Então, nesse caso específico, o fluxo inicial é o serviço de abordagem que nós temos aqui em João Pessoa, o serviço de abordagem de rua, é o RUARTS. Então, a primeira abordagem é feita pelo RUARTS. O RUARTS faz o contato com o Conselho Tutelar, que vai fazer a apuração da situação, vai fazer todos os encaminhamentos, e se houver uma persistência nessa situação, aí sim vem para o Ministério Público, onde a gente vai analisar a possibilidade de afastar do poder familiar, encaminhar para o acolhimento, e a partir daí se trabalhar ou não a questão da reintegração familiar, porque algumas situações ela tem condições de, com o empoderamento da família, com os encaminhamentos feitos, tem condições de voltar e retornar para o seio familiar. Porque a nossa intenção não é tirar todas as crianças que estão nas ruas, destituir de forma gratuita. Não é assim. É necessário a gente primeiro investigar aquela situação, saber o que é que realmente está acontecendo, principalmente agora, nesse período de pandemia, onde as pessoas voltaram muito para as ruas, né? Eu tenho recebido vários telefonemas de pessoas que estão nas ruas, quando não deveria estar. Não era nem situação para estar na rua. Então, nesses casos, a gente também adota providências seguindo esse fluxo de encaminhamentos.
Meninas, Perfeito. muito bom o nosso papo. Sheilinha, muito obrigada pelas suas colaborações semanais. Doutora Soraya Escorel, tem aqui o Com Você como um parceiro, viu? Tem da promotoria, nos tem à disposição para divulgar campanhas, para chamamentos, o que a senhora necessitar. Eu vou sempre reforçar os números, diz que 100, diz que 123. Você também é um agente dessa proteção à criança. A gente não tem que lembrar do pai porque gosta, da mãe porque... Não, a gente tem que pensar que no meio disso tudo existe uma criança indefesa e pode ser você a pessoa a salvar essa criança não só das questões físicas, mas psicológicas também. É esse cuidado que todo mundo tem que ter. Então, recebo um beijo para todas as duas, viu, meninas? Obrigada, querida. Beijo, Soraya. Obrigada, sempre um prazer. Para você também, sempre um prazer estar com Sheila e com Fernanda. Um beijo para vocês. Beijo, duas mulheres atuantes, guerreiras, que se destacam em suas áreas, comprando briga muitas vezes que as pessoas não gostam, e isso faz toda a diferença, isso é bom demais. A minha enquete de hoje quer justamente saber disso. Você conhece pessoas que negligenciam os cuidados com os filhos? Para responder, não precisa dizer quem é nada. Você só coloca hashtag sim ou hashtag não. A gente quer entender, né, o comportamento das pessoas através da sua opinião. 98893-3999. Você conhece pessoas que negligenciam os cuidados com os filhos? Hashtag sim ou hashtag não. Coloca tudo juntinho, tá? Para ser contabilizado aqui no na nossa enquete no Com Você. Agora vamos ver quem está conosco no @TV Tambaú. Me dá em tela cheia, Wagner, por favor. Porque aí Praguinha vai montar ali grau técnico e você deixa recadinho pra gente, vai lá na fotinha do dia. Foi uma foto aqui no cenário hoje.